Eles empatam em 0-0 e muitas coisas para falar sobre esse jogo. O primeiro ponto é que muita gente vem cobrando o Tite, e de forma correta até, pela falta de performance, falta de uma maior plasticidade, um jogo mais bonito, né? Mais futebol e menos pragmatismo. A gente viu muito isso no jogo contra o Palmeiras, mas vale lembrar que não foi só o Flamengo pragmático, né? O Palmeiras literalmente entrou para não jogar bola. E isso tem que ficar muito claro, porque a gente vê só a imprensa dizendo que o Flamengo fez um jogo muito pragmático, que não houve futebol, mas como se o Palmeiras, em algum momento, tentasse propor algum tipo de jogo. Na verdade, o Palmeiras propôs o antijogo. E sobre todo esse jogo, é bem isso que eu quero falar. Toda vez que o Flamengo e o Palmeiras se enfrentam, já existe por parte do Abel um esquema diferenciado com 3 zagueiros, sempre tentando anular o Flamengo ao invés de tentar propor o jogo. Ou seja, jogar no erro do adversário, sempre jogar no erro do Flamengo. Não importa se o jogo é em São Paulo, no Allianz, se o jogo é no Maracanã, se o jogo é em Montevidéu, em qualquer lugar, o Palmeiras do Abel, sempre ele arma o jogo, ele prepara o seu jogo para jogar no erro do adversário. E diferentemente, nesse jogo, isso é muito interessante a gente ver, o Palmeiras não conseguiu se criar nesse sentido, porque ele pegou um técnico que é tão pragmático, ou mais do que ele. E o Flamengo de Tite, sabendo justamente como é que o Abel do Palmeiras gosta de se criar, embora o Palmeiras não tenha ganho do Flamengo em campeonatos brasileiros com o Abel, mas o Tite, já sabendo quais são as valências do Palmeiras, ele simplesmente botou um time muito pragmático, que alternava linhas altas e linhas baixas, mas com 2 linhas de 4, mas em nenhum momento deixava o Palmeiras jogar. Porque ele sabe que o Palmeiras só cria chances de gol de 3 maneiras, basicamente: bola parada, cruzamentos ou bola roubada na saída de bola do adversário, que ali em 3, 4 toques o Palmeiras chuta, tem uma finalização, cria problemas para o adversário. Mas o Palmeiras não tem aproximação. O Palmeiras é um time totalmente sem nenhuma criação no meio de campo, é um time sem criatividade nenhuma, que não tem triangulação, infiltrações, aproximações. É um time estéril do ponto de vista de armação de jogada. Então, é um time que estica a bola para o lado, é um time, segundo o SofaScore, é o segundo time que mais estica a bola, e se eu não me engano é o time que mais faz cruzamentos, e é muito eficiente nas bolas paradas. Então o Palmeiras, ou ele vai dar um esticão saindo em contra-ataque, ou ele vai jogar a bola para o lado e vai cruzar, ou ele vai criar chances de gol em bola parada, que realmente tem ali várias jogadas treinadas e cria muitas dificuldades para o seu adversário. Mas fora isso, é um time que não cria. E o Tite, sabendo disso, o que ele fez? Ele postou 4 linhas atrás. Quando o Palmeiras tentava sair, ele avançava a marcação, mas o Palmeiras nunca tinha espaço para esticar as bolas e principalmente não conseguia ter sucesso para cruzar, porque o Tite tinha de um lado a marcação dobrada com Luiz Araújo e Varela, e do outro lado o Bruno Henrique ajudando o Ayrton Lucas. Então, mesmo os cruzamentos, poucos saíam, quando saíam muito pressionadas, ou seja, o cruzamento não saía perfeito para os atacantes do Palmeiras. E ainda assim, quando isso acontecia, você tinha as 2 torres, que é o Fabrício Bruno e o Léo Pereira em grande fase. Ou seja, o Palmeiras nada criou. E no segundo tempo, quando entraram alguns titulares, como o Pedro, e o pessoal fala, mas o Pedro e o Carlinhos são muito diferentes, a qualidade técnica é a mesma. Poxa, você viu quando o Pedro entrou, então não era para entrar com o Carlinhos. Bem, vamos partir do princípio que sim, a qualidade técnica não é a mesma. O Pedro é o Pedro, jogador de Copa do Mundo, e o Carlinhos foi um jogador que fez um ótimo campeonato carioca, que foi uma oportunidade de mercado, e dentro dessa jornada, desse calendário insano que o Flamengo tem, é um jogador que pode ajudar muito, mas não dá para comparar em termos de qualidade. Inclusive, eu não acho que o Carlinhos fez uma partida assim tão ruim. Ele ajudou dentro do que era esperado no primeiro tempo. Mas enfim, quando entraram Pedro e Dela Cruz, e o jogo se tornou totalmente outro. E o Flamengo, na minha opinião, até pensei quando o Dela Cruz entrou,
o Pedro começaram a sair algumas jogadas, eu pensei, bom, o gol vai sair. Não deu tempo para sair, mas enfim. Resumo da ópera. Em termos de competitividade, projetando um jogo entre Palmeiras e Flamengo num eventual mata-mata de Copas, fica claro uma coisa. Vai ser muito difícil o Palmeiras passar, porque o Palmeiras não consegue criar chances contra um Flamengo que é muito pragmático. Já o Flamengo tem muito mais recursos. Isso ficou muito claro. O Flamengo esteve mais perto da vitória, na minha opinião, do que o Palmeiras, porque quando Dela Cruz entrou, o Pedro entrou, algumas jogadas começaram a fluir. E um outro ponto muito importante, sabe, um time brasileiro quando pega um time argentino, o time argentino reconhece que um time brasileiro ele é muito melhor, tecnicamente falando, e ele tenta compensar nisso na catimba, fazendo algumas jogadas desleais. Desculpa, gente, que eu não estou gripado. Fazendo algumas jogadas desleais, tentando impor na questão física ali, tentando intimidar. Essa hoje é a realidade de Flamengo e Palmeiras. Fica claro que os jogadores do Palmeiras sabem que na técnica, no futebol, eles não conseguem superar o Flamengo. E de alguns jogos já eles tentam intimidar através da imposição física, né, da catimba, de parar o jogo, de tentar enervar os jogadores do Flamengo. Um exemplo clássico e claro disso foi o lance do Everton com o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique tivesse um pouco mais de inteligência emocional, se ele se jogasse naquela hora que o Everton, no final do primeiro tempo, pega a bola, e o Bruno Henrique não tinha feito nada, o Everton pega a bola e vai ao encontro do Bruno Henrique, dá um esbarrão. Se o Bruno Henrique cai ali, ficaria configurado um pênalti, mas não, o que o Bruno Henrique faz? Ele reage, empurra o Everton e ainda pega um cartão amarelo. Por isso que eu falo falta de inteligência emocional. Foi um lance muito parecido com o da primeira rodada, quando o Léo Pereira ocasionou o pênalti no jogador do Atlético, que caiu. Se o Bruno Henrique faz a mesma coisa agora, provavelmente poderia ser pênalti, porque poderia ser chamado pelo VAR. Mas o que eu quero deixar claro é que o Palmeiras hoje, ele é esse time argentino que reconhece no Flamengo uma superioridade técnica e tenta compensar de outra maneira, através da imposição física, da catimba, né? Tentando fazer um antijogo. Essa é a verdade. A boa notícia para o Flamengo é que a gente tem um técnico do outro lado que é tão pragmático quanto e consegue compensar, igualar na imposição física a mesma intensidade que o Palmeiras tenta impor. Ou seja, não vai ser na imposição física, na intimidação que o Palmeiras vai ganhar nesse Flamengo de forma alguma. E fica muito claro que o Flamengo com um time titular, ele é muito superior ao Flamengo em todos os superior ao Palmeiras, desculpa, em todos os quesitos, na imposição física, na questão do jogo duro mesmo, na marcação, na intensidade do jogo e principalmente na bola. Essa é a boa notícia para a temporada. Acho que o Flamengo segue muito consistente nesse brasileiro. A gente pode discutir futebol, a gente pode fazer um outro vídeo a respeito disso, mas eu acho que em termos de consistência no brasileiro, que é pontos corridos, o Flamengo para mim é o favorito, segue firme nisso e também se mostra muito competitivo, o que nos deixa uma boa esperança para as Copas. Tem um jogo quarta-feira muito difícil contra o Bolívar, que a gente vai falar logo mais no próximo vídeo. Por enquanto é isso, um grande abraço, siga aqui o canal Flamenguista do Norte, peço que se inscreva, deixe aquele like, que é muito importante para o canal, compartilhe aqui, comente aqui, deixe seus comentários se gostou, não gostou do conteúdo e claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.